Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Essa é mais uma aula do mini curso do Microsoft Project. Nós já estamos na aula número 6. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade nos assuntos que a gente já vem trabalhando nas semanas anteriores e nós vamos falar sobre recursos. O tema da aula de hoje será cadastramento de recursos. Então a gente vai aprender quais são os tipos de recursos disponíveis no Microsoft Project, quando que a gente tem que usar cada um deles, qual é o cenário de utilização de cada um deles, e aí a gente vai cadastrar alguns recursos e tudo mais, para que na próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente tenha condições de fazer as atribuições, né? Começar a falar quem vai fazer o quê. Mas por hoje a gente vai concentrar em conhecer os recursos, os seus tipos e características e como é que a gente faz o cadastramento deles dentro do software, beleza? Então vamos lá, vamos dedicar um pouco do nosso tempo aí na aula número 6 do mini curso do Microsoft Project. Espero que você goste. Então, pessoal, comparado com a aula da semana passada, que a gente teve aí mais de 40 minutos de explicação sobre a parte de desenvolvimento do cronograma, essa aula vai ser bem simples, vai ser bem rápida. Então, hoje a gente vai falar sobre o cadastramento de recursos no Microsoft Project. E nessa aula eu vou falar sobre basicamente dois itens, né? Então, nós temos dois tópicos aqui para conversar no nosso mini curso do Microsoft Project. Então, primeiro é quais são os tipos de recurso que nós temos dentro do software. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com o Microsoft Project, quais são os tipos de recurso e quando utilizar esses recursos, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho isso. E depois a gente vai lá para o project para ver o cadastramento, a gente vai efetuar o cadastro e ver quais são os campos que a gente tem que considerar, o que a gente leva em consideração, o que a gente faz para cada um dos campos. Então, para a gente poder começar, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de recurso aqui dentro do Microsoft Project. Vamos tentar desenhar aqui, espero que hoje eu tenha mais sorte dentro da minha ferramenta de desenho. Então, se a gente for pensar, tá? Vamos colocar aqui uma primeira caixinha. Então, nós temos lá os nossos recursos dentro do project. Quando nós vamos fazer o cadastramento, existe a opção de a gente poder definir que tipo de recurso que a gente vai usar. Então, o tipo de recurso inicial mais comum que a gente tem lá no software são os tipos de recurso trabalho, tá bem? Então, o que a gente tem que entender como trabalho? Trabalho é tudo que envolve tempo, né? Todo mundo que envolve tempo para executar uma atividade. É todo recurso que precisa de tempo para executar uma atividade. Nesse caso, o recurso mais comum que a gente visualiza aqui dentro de trabalho são as pessoas. Então, todas as pessoas que vão trabalhar dentro do meu cronograma vão ser consideradas como recurso do tipo trabalho, porque toda vez que eu atribuo uma tarefa a esse recurso, a esse tipo de recurso, eu tenho um esforço, eu vou consumir tempo desse recurso. E, normalmente, quando a gente for falar de desembolso financeiro, né, eu tenho que fazer pagamentos, os pagamentos para esse recurso vão estar sempre associados à quantidade de horas que eu uso esse recurso dentro do meu projeto, dentro das tarefas do meu cronograma, tá bom? Um segundo tipo de recurso também que a gente usa para recurso do tipo trabalho são máquinas, né? Então, vou colocar aqui máquinas e equipamentos. Muitas vezes você tem máquinas e equipamentos que você precisa cadastrar, apesar de não serem recursos do tipo não serem pessoas, elas podem ser consideradas recursos do tipo trabalho, porque às vezes você contrata uma máquina você aluga uma máquina, por exemplo, para um determinado projeto. Então, eu alugo por um dia, ou alugo por uma semana, ou alugo por um mês. Normalmente, eu pago aquilo pela utilização. Né? Então, se você tiver uma máquina e equipamento, em muitas circunstâncias, máquinas e equipamentos também podem ser consideradas como recurso do tipo trabalho. Então, o trabalho é o tipo de recurso mais comum que a gente tem aqui dentro do project. O segundo tipo que a gente tem são os recursos do tipo material, tá? Então, o que é um recurso do tipo material? Recurso do tipo material são todos os consumos, né? A gente tem insumos, é tudo que a gente consome, são insumos que a gente vai ter dentro do nosso cronograma. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com um projeto de software, por exemplo, talvez eu tenha que adquirir licenças. E aí a aquisição de licença, essas licenças eu adquiro essas licenças por unidade, né? Então eu compro 10 licenças, ou 20 licenças, ou 50 licenças, elas seriam um recurso do tipo material, porque eu compro, ela é minha. Eu não vou usar a licença através
de um aluguel, por exemplo, como a gente seria para pessoas e máquinas, né? Eu não estou associado a usar 1 hora da licença, 2 horas da licença, ou 20 horas da licença. Eu compro a licença e ela é minha, então ela normalmente é um insumo, ou seja, um recurso do tipo material. Poderia ser também aqui, num caso de projetos de engenharia civil, por exemplo, você tem, vamos usar um exemplo que todo mundo usa, que é cimento. Então você precisa comprar lá para o seu projeto 10 sacos de cimento. Se você precisa comprar esse cimento é um recurso do tipo material, é um insumo que você precisa para executar o teu projeto, tá bom? E o terceiro tipo de recurso que a gente tem aqui dentro do Microsoft Project é o recurso do tipo custo. O que é um recurso do tipo custo? O recurso do tipo custo é aquele recurso que você vai usar dentro do software, né, dentro do project. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui. O recurso do tipo custo é o que você vai usar dentro do software, que não é nem material e nem trabalho, porque ele é cobrado na medida que você usa. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tenha um custo de passagem aérea. Então, eu tenho um projeto, esse projeto está sendo executado. Eu moro em São Paulo, então vamos imaginar que ele está sendo executado no Rio de Janeiro. Então, todas as vezes que eu tiver que viajar para o Rio de Janeiro, eu vou usar o mesmo recurso, que é o recurso passagem. Tá? Então, vamos chamar aqui de passagem aérea. Só que olha só a diferença. Quando você, ou então poderia ser, por exemplo, a hospedagem, né? Porque eu tenho que ficar num hotel, por exemplo. Então, olha só que interessante. Quando você cadastra um recurso do tipo material, vamos imaginar aqui o exemplo que eu dei, o cimento, tá? Quando você usar esse cimento, você sabe o preço, né? Então, se eu adquirir hoje 50 sacos de cimento, eu não tenho ideia de quanto que é o preço, mas vamos imaginar que eu vou pagar aqui R$ 50 por saco. Então, se eu comprar 50 sacos de cimento, eu sei que eu vou pagar R$ 50 o saco de cimento. Então, eu tenho um valor já pré-definido, um valor fixo para esse tipo de material. Agora, se a gente estivesse falando, por exemplo, de passagem aérea ou de hospedagem, isso depende. Se eu comprar a passagem aérea para o Rio de Janeiro hoje, eu tenho um preço. Se eu comprar daqui 20 minutos, pode ser que o preço já não seja o mesmo. Se eu comprar daqui um mês, pode ser que o preço já não seja o mesmo. Então, se eu vou usar esse recurso passagem aérea ou esse recurso hospedagem várias vezes no meu projeto, para eu não precisar ficar cadastrando passagem aérea do dia 26, passagem aérea do dia 29, porque se eu cadastrar ele como material, ele vai me pedir um preço fixo, mas eu não sei qual é o preço se eu comprar daqui um mês. Então, os recursos do tipo custo, no contexto do Microsoft Project, são aqueles que você vai cadastrar dentro da plataforma, você vai definir, você vai lá e vai colocar ele como recurso que você vai usar no seu projeto, mas a utilização é que vai definir o valor do preço, o valor que você está usando. Então é diferente do saco de cimento, né? Eu compro hoje 50 sacos, eu pago R$ 50. A passagem aérea, eu posso definir que eu vou usar a passagem aérea, e aí se eu comprar uma passagem hoje, pode ser que eu pague o preço X. Se eu comprar daqui um mês para uma outra viagem, pode ser que eu pague um preço Y. É o mesmo recurso com valores diferentes, enquanto que o saco de cimento é o mesmo recurso com os mesmos valores, tá bom? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando, é sempre importante a gente lembrar que a gente tem que cadastrar aqui os nossos recursos, né? E eles são esses aqui que a gente destacou. Então, a gente tem os recursos de trabalho, são as pessoas que vão trabalhar no nosso projeto, ou equipamentos, eventualmente. Eu tenho os recursos do tipo material, que são os insumos que eu preciso usar, e aqui eu dei dois exemplos, licenças e cimento, mas tenho inúmeros outros recursos que podem ser considerados como recurso material. E o recurso do tipo custo, que é aquele que você sabe que você vai usar, possivelmente você vai usar várias vezes, mas todas as vezes que você usar, o valor pode ser diferente. Tá bom? Então, esses são os três tipos de recurso. Agora a gente vai lá para o Project para poder cadastrar esses recursos e considerar algumas coisas importantes, algumas coisas que são relevantes quando a gente estiver fazendo o cadastramento dos recursos. Então, vamos lá. Para que a gente possa cadastrar os nossos recursos, é muito simples. Eu estou aqui de volta no meu projeto mini curso do Microsoft Project, que a gente começou a estruturar o cronograma na semana passada. E aí a gente tem algumas opções aqui para chegar até a área de cadastramento de recursos. A primeira delas é se a gente vier aqui no cantinho inferior direito, tem um botão de acesso rápido aqui, que é a planilha de recursos.
Entretanto, eu gosto bastante de clicar aqui com o botão direito nessa janelinha do Gantt aqui, ó, onde você visualiza o nome do visual, né? Nesse caso, o gráfico de Gantt. Eu vou clicar aqui com o botão direito e aí você tem aqui a opção chamada planilha de recursos. Eu gosto de vir por aqui porque é mais fácil, eu consigo ir direto sem precisar navegar muito pela planilha, tá? Sem precisar navegar muito aqui pela janela do Project. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, planilha de recursos, e aqui eu posso começar a fazer o cadastramento dos meus recursos, tá? É claro que antes eu já preciso ter feito o mapeamento, eu preciso saber quais são os recursos que eu vou ter no meu projeto, isso é muito importante, né? Você tem que saber antes de vir para cá cadastrar quais são os seus recursos. Então imagina que aqui no meu projeto eu vou precisar de um recurso chamado gerente de projetos, tá? É claro que aqui eu estou cadastrando nomes genéricos só para facilitar, né? Para a gente poder ter uma ideia de quais são os perfis que a gente vai precisar, quais são as funções que a gente vai precisar. Mas nada me impediria de cadastrar aqui o Rafael Santos, se eu soubesse, por exemplo, que o Rafael é o meu gerente de projeto, tá bom? Então, quando você cadastra o recurso, você tem lá o gerente de projetos, e aí aqui a gente tem o tipo, que é justamente aquilo que a gente tinha falado lá na primeira parte, que a gente acabou de falar. Eu tenho os tipos que podem ser trabalho, material ou custo. No caso do gerente de projeto, como ele é uma pessoa, né, é alguém que eu preciso que vai dedicar horas a trabalhar no meu projeto, então ele vai ser do tipo trabalho. Aí você tem a unidade do material. A unidade do material é uma descrição simples que você coloca quando você está trabalhando com recursos do tipo material. Por exemplo, se você vai comprar um saco de cimento, então qual é a unidade que você compra? É saco, né? Se você estivesse cadastrando areia ou pedra, é metro cúbico, e assim sucessivamente. Tá bom? Se fosse licenças, por exemplo, seria a unidade mesmo, né? Eu compro as licenças de maneira unitária. Depois eu tenho a inicial, o project mesmo já assume a partir da primeira letra que você digita que ele assume que a letra é G. E eu tenho um campo chamado grupo. Esse campo grupo é interessante porque você pode cadastrar ou associar o seu recurso a um determinado grupo, ou você pode classificá-lo de uma maneira que seja interessante. Por exemplo, vamos imaginar que esse recurso gerente de projeto, eu entendo que ele vai ser um recurso interno. Então eu poderia ter interno e externo, eu poderia separar isso por departamento. Depende muito de qual é a lógica que você quer usar e o que você quer fazer dentro do contexto do seu trabalho. Mas aqui, por exemplo, eu poderia separar o grupo, poderia ser se é um recurso interno ou se é um recurso externo. Ou eu poderia usar uma outra lógica, eu poderia dizer, olha, o grupo significa qual é o departamento que esse recurso está alocado. Se eu tenho um projeto com pessoas participando de múltiplos departamentos, então eu poderia ter uma pessoa do departamento de engenharia, uma pessoa do departamento de qualidade, uma pessoa do departamento do PMO, uma pessoa de finanças, por exemplo, eu poderia usar esse grupo para separar. Depois você tem unidades máximas. Isso aqui é bem importante. Unidade máxima é qual é o percentual de tempo daquela pessoa que pode ser dedicado a projetos, tá? Então, naturalmente, né, por padrão, o Project sempre trabalha com 8 horas por dia. Esse é o padrão de trabalho do software. Então, se a minha unidade máxima aqui tiver disponível, tiver definida como 100%, isso vai significar que esse gerente de projetos vai poder dedicar 100% do tempo dele a trabalhar no meu projeto, nas atividades do meu projeto. Ou seja, ele vai poder dedicar 8 horas do dia a trabalhar nas atividades. Vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, um determinado recurso que vai participar comigo, mas só foram liberadas, né, 4 horas desse recurso. Então, se foram liberadas apenas 4 horas, as unidades máximas aqui deveriam ser 50%, para representar qual é a disponibilidade desse recurso para trabalhar no meu projeto. Pode ser que eu tenha negociado lá com o gerente dele, ele tenha me cedido esse recurso 4 horas por dia, ou seja, 50% do seu tempo, e os outros 50% do tempo desse recurso ele vai trabalhar, por exemplo, em atividades de sustentação lá da área dele. Então, a unidade máxima sempre vai se referir a qual é a disponibilidade desse recurso para trabalhar no projeto em comparação, né, as 8 horas que você tenha no dia. Então, eu vou voltar aqui para 100%. Depois você tem a taxa padrão, que é qual é o valor hora desse recurso, ou seja, qual é o valor hora que vai ser cobrado desse recurso toda vez que ele for atribuído em uma atividade. Então, se ele tem o valor hora, por exemplo, vamos chutar aqui, de R$ 10,
Todas as vezes que ele for atribuído a atividades no projeto, cada hora dele vai ser cobrado o valor de R$ 100. Então, aqui normalmente o que você precisa fazer é pegar o valor do salário dessa pessoa durante um mês, dividir aí por mais ou menos 160, que vai dar mais ou menos o número de horas que a pessoa trabalha por mês, e aí você tem uma taxa padrão estimada. O que algumas empresas fazem é, por essa ser uma informação sigilosa, muitas vezes algumas empresas pegam o valor hora médio da área, não o valor específico daquela pessoa, e coloca aqui como sendo a taxa padrão. Tá? Depois você tem a taxa de hora extra, se essa pessoa for atribuída a uma atividade e executar uma hora extra, qual é a taxa que vai ser cobrada. Então, por exemplo, aqui vamos supor que fosse R$ 15. Então, se ele trabalhar numa hora normal, a hora normal é cobrado a 10. Se ele trabalhar numa hora extra, que for classificar como hora extra, então a hora extra é cobrado a 15. Aqui tem um ponto importante que muitas pessoas às vezes me perguntam: o Project calcula automaticamente a hora extra? Não, você precisa ir lá e fazer o setup da ferramenta nas tarefas específicas para que seja cobrado o valor diferente, tá? O valor de hora extra. E uma coisa que é muito, não complicada, mas é uma coisa que é diferente do nosso sistema, do sistema aqui do Brasil, é que de acordo com as convenções coletivas, você pode ter diferentes valores de horas extras para serem calculados, né? Então, por exemplo, às vezes alguns sindicatos falam, olha, a primeira hora é cobrada 50% em cima do valor normal, a segunda hora é 100%, você tem adicional noturno, se trabalhar no sábado é um cálculo, se trabalhar no domingo é outro cálculo. Então, é muito difícil, às vezes, dentro do contexto do project, a gente trabalhar com horas extras, porque a legislação brasileira, ela muda muito de categoria para categoria, então às vezes é um pouco difícil. Você tem aqui o custo-uso. Custo-uso é muito raro assim, a gente usar no project. O que é o custo-uso? É aquela taxa de visita, né? Vamos supor que toda vez que o gerente de projetos for atribuído a uma tarefa, tenha que ser cobrado R$ 100. Então é cobrado R$ 100 mais as horas que ele trabalhar. Tá? Então é aquela taxa de visita. Se liga para alguém para na tua casa, o cara fala: eu não sei qual é o problema, não sei qual é o tamanho do problema, eu posso chegar aí, é só uma tomada desligada da energia. Eu vou gastar meu tempo, não vou receber nada. Então eu tenho uma taxa, a visita eu cobro R$ 100. Não é tão bom esse custo-uso aqui para nós, no nosso contexto, porque todas as vezes que eu atribuir esse recurso a uma tarefa, ele vai cobrar esse custo-uso. Então é importante você ficar atento. Tá? Depois você tem esse acumular aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente ver o tamanho da coluna direitinho. Chama-se acumular. São três opções, tá? Início, fim e rateado. Qual que é a diferença deles? Vamos supor que eu tenho um recurso que custe R$ 10 a hora, tá bom? Se eu atribuir esse recurso a uma tarefa de 8 horas, então ele vai custar R$ 80 o dia, né? O dia daquela tarefa de 8 horas. Se ele trabalhar 5 dias, então são R$ 400, né? Se eu colocar aqui rateado, o que vai acontecer? No primeiro dia, quando ele chegar no final do primeiro dia, vai ser cobrado o custo daquele recurso até aquele momento, da utilização desse recurso até aquele momento, é de R$ 80. No segundo dia, o valor é de 80. Então, se você pegar no acumulado, vai dar 160, porque você já teve a utilização, ou seja, o desembolso de R$ 80 no dia anterior, mais 80 desse dia, então 160. No terceiro dia, mais 80. Então, você tem 80 do primeiro dia, 160 no segundo dia, 240 no primeiro dia. Então, ou no terceiro dia, perdão. Então, isso para fluxo de caixa, né? Se você tiver que controlar fluxo de caixa, expectativa de desembolsos e tal, qual que é o custo acumulado do projeto, o rateado é a maneira mais comum da gente utilizar. Porém, você tem também início e fim. Então, se eu cobrar no início, o que significa isso em termos de desembolso? Se eu pegar esse mesmo recurso, atribuir aquela atividade de 5 dias, que vai me dar 40 horas, por exemplo, né? Ou seja, R$ 400, o custo, o desembolso que é feito para a utilização dos recursos é de R$ 400 no primeiro dia, ou seja, é como se eu estivesse pagando o recurso para depois utilizar. Então, é R$ 400 no primeiro dia, e aí você tem os próximos dias tudo zerado, porque você não tem mais valor, você já pagou no início. E se eu trocar aqui para o fim, é a mesma lógica, só que invertido, né? Se eu utilizar esse recurso 5 dias na semana, a um valor de R$ 400, ele vai usar zero no primeiro dia vai ser o valor do desembolso, zero vai ser o valor do segundo dia de desembolso, zero no terceiro, zero no quarto, e aí no quinto dia, quando ele finalizar a tarefa, eu tenho um desembolso de 400. Em termos de fluxo de caixa, o mais comum a gente vê é o valor aqui está definido como rateado, tá bom? E depois você tem um calendário padrão,
o calendário base, me perdoem, que é basicamente qual é o calendário definido para esse recurso, né? Eu posso ter recursos usando calendários diferentes do projeto. Então, se eu tiver um recurso, por exemplo, vamos imaginar que o projeto é executado em São Paulo, o São Paulo é o calendário padrão do projeto, porém, eu tenho um recurso que está na matriz do Rio, e lá eu tenho diferentes calendários, porque eu tenho diferentes feriados e tal. Se eu tiver um calendário diferente, eu vou poder vir aqui e atribuir esse calendário a esse recurso, e aí ele vai responder ou ele vai respeitar esse calendário, tá bom? Então, aqui eu poderia ter vários projetos, vários recursos, né? Eu poderia ter lá o gerente de projetos, aí eu posso ter um instrutor, que eu vou precisar em um determinado momento aqui do instrutor. Aí eu posso ter também o consultor, por exemplo, né? Então aqui eu poderia ter diferentes recursos. Consultor não, vamos chamar esse cara de um nome mais bonito, que é o arquiteto de soluções. E assim sucessivamente, tá? Vamos supor que eu vou ter viagens dentro do meu projeto, então eu posso colocar aqui um recurso chamado hospedagem. Esse recurso seria já do tipo trabalho. E olha que interessante, quando ele é do tipo trabalho não, perdão, tipo custo, e quando ele é do tipo custo, eu não tenho como cadastrar a taxa padrão, eu estou bloqueado, tá vendo? Por quê? Porque o custo vai se dar na medida que eu atribuir o recurso à atividade, que a gente vai aprender na aula da próxima semana. Eu poderia ter também aqui deslocamento, né? Poderia ser minha passagem aérea, por exemplo. Então, vou cadastrar aqui como custo. E ele também não tem taxa padrão, né? Eu poderia ter também alimentação. Toda vez que o cara viajar lá, ele tem que ter o custo de alimentação. Então, eu tenho todos esses valores aqui que poderiam ser eventualmente cadastrados. E vamos imaginar que eu vou ter que comprar livros para o meu... na verdade, eu vou chamar aqui livro administração do... Administração... Opa, calma. Vamos lá, filho. Isso, administração do Project Online. Então, vamos imaginar que quando eu tiver o treinamento, eu vou ter que comprar um livro chamado Administração do Project Online ou Administrando o Project Online, tá? Aí, nesse caso, como eu vou comprar um livro, ele é um recurso do tipo material, né? E eu já sei qual é o preço do livro, eu já pesquisei, eu sei que o livro custa R$ 250, por exemplo. Eu posso ter um outro livro chamado Gerenciamento de projetos no Project Online, que vai ser um livro que eu vou ter que comprar para o treinamento de gerentes de projeto. Então ele é um material também, e esse livro custa R$ 170 a unidade, por exemplo, tá? Então a unidade do material aqui é justamente unidade. Tá? E aí é dessa maneira que você vai construindo aqui a sua planilha de recursos, ou seja, todos os recursos que você pretende usar dentro do teu projeto. Na próxima semana, na aula de segunda-feira, a gente vai falar sobre a atribuição de recursos, boas práticas de atribuição de recursos. E lá a gente vai despender um pouco mais de tempo, eu vou ensinar como que a gente vai fazer para atribuir, quais são as boas práticas, o que a gente tem que levar em consideração. Tá bom? Então eu espero que você esteja gostando aqui das aulas. Deixe seus comentários aqui, se você ficar com alguma dúvida. Se você está acompanhando bem, o que você está achando do treinamento. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira, tá bom? Um grande abraço e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.